próximo é o Ricardo Orlando da Silva. Ele pergunta: qual é a altura mínima para instalação de uma caixa d'água? Grande Ricardo, excelente pergunta, meu querido. É o seguinte, o ponto mais alto de água de uma residência geralmente é o chuveiro, né? O ponto do chuveiro, que geralmente fica 2,10 metros a 2,15 metros, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para algumas situações, tá? Geralmente para mais do que para menos do que 2,10. Então, desse ponto de 2,10, do ponto do chuveiro, que é o ponto mais alto, ele tem a tendência de ter menos pressão por ele ser o ponto mais alto, ou seja, o último ponto a ser atingido. Então você tem que ter no mínimo desse ponto de 2,10, tá, do chuveiro, para o fundo da sua caixa d'água, no mínimo 90 centímetros. Daí é quando nós fazemos aquelas bases suspensas para compensar quando você tem pé direito um pouquinho mais baixo. Tá? Mas se o seu pé direito já tende 90 centímetros do ponto do chuveiro até a sua laje, caso você vá botar a sua caixa direto na laje e já tem ali os 90 centímetros, já passa já para um mínimo de pressão suficiente para corresponder ao uso pessoal. Se você quer um pouquinho mais de pressão, é só fazer uma basezinha, tá? Que você vai ter um pouco mais de pressão. A próxima pergunta é do Antônio. Ele pergunta: parabéns pelo belo trabalho. Obrigada, Antônio. Eu sou mestre de obras e faço instalação parecido com o que vi no vídeo, ou seja, na live que a gente fez. Mas não consigo dar pressão no chuveiro. O que deve estar acontecendo? Meu querido Antônio, vamos lá. Se nos outros pontos que é atendido por esse mesmo tubo de abastecimento você tem uma boa pressão, pode ser que do chuveiro de pressão para o ponto do joelho tenha alguma obstrução, alguma massinha, alguma sujeira. Dá uma inspeção lá no castelo desse registro de pressão, vê se não tem alguma coisa ali obstruindo, tá? É importante considerar que a sua caixa esteja em uma altura adequada para que dê pressão para o ponto do chuveiro, a considerar que o ponto mais alto da área molhada de uma residência é o chuveiro, do qual tem de ter menos pressão por ser o ponto mais alto, tá? Por ser o último ponto a ser atingido. Então verifique se a sua caixa d'água está numa altura adequada e se caso todo o banheiro estiver com baixa pressão e as outras partes estiver com alta pressão, e são ramais diferentes, ver se o registro lá do ramal com o problema, ele não está com algum problema lá em cima, alguma obstrução, e se ele simplesmente não está meio fechado. A última pergunta é do Anderson dos Anjos. Ele diz assim: que bacana, viu? Vou fazer em minha casa uma base para a caixa d'água e estou em dúvida a altura que devo colocar a caixa. Também pretendo fazer ligação da área de serviço. Outra dúvida é: a minha caixa de gordura, qual é a melhor, de concreto ou a já existente nos depósitos? Aí ele ainda continua: são duas dúvidas. A primeira é: tenho uma caixa para colocar em cima da laje e queria saber se tem uma altura mínima para dar mais pressão na torneira ou no chuveiro, por exemplo. Essa resposta aqui, Anderson, ela já foi falada aqui no vídeo, né? Porque já teve uma outra pessoa que teve essa dúvida também. Então, acompanhe todo o vídeo, que essa resposta ela já foi até passada pelo nosso amigo HP. A outra é, a segunda, né? Como ele diz. A segunda é: também farei uma lavanderia e também a ligação hidráulica da cozinha e da lavanderia. Por fim, preciso trocar a caixa de esgoto da cozinha, que foi feita de tijolo comum e ela não aguentou. Um pedreiro falou que pode ser feita de concreto e outro profissional sugeriu de PVC. Qual seria melhor? Grande Anderson dos Anjos, meu querido, você pode utilizar a caixa de gordura de PVC, das variadas que existem no mercado, tá? Ver qual é o tamanho que você precisa, se é número 1, 2 ou 3, pelo tamanho do uso, pela quantidade de uso, pela rotina dessa cozinha. E você pode também fazer ela de concreto, ou você já pode comprar ela de concreto pronta, tanto a número 1, 2 e 3. Geralmente, para uma residência, é utilizada de número 1, a condição normal. Mas você pode utilizar de número 2 ou 3, que vai te dar condição de ter maior uso com o maior tempo na manutenção. Se com a menor você tem um determinado tempo para limpeza, com a de número 2 você vai ter um tempo maior, com a de número 3 um tempo bem maior.
Lembrando que é de concreto, sendo já comprada de concreto ou feita na sua obra, na sua casa, é importante que você faça a impermeabilização e deixar separado, tá? A rede de esgoto de gordura com a água de sabão e com o esgoto do banheiro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado muito a vocês. Quero agradecer muito ao meu amigo HP por ele ter ficado esse tempinho aqui para que a gente pudesse trazer essas respostas para vocês dessas dúvidas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, curta, comente e se inscreva lá no canal dele também, se você ainda não é inscrito. Se inscreva lá que tem muita informação e muita coisa boa lá para vocês adquirirem lá de conhecimento. Minha amiga Tatiana, eu que agradeço estar aqui no canal Engenharia Feminina, tá? Essa fera aqui, galera da Construção Civil. Espero que tenha sido útil para vocês essas respostas, tá? E, quem sabe, na outra oportunidade, a gente possa estar aqui com essas perguntas e respostas, tanto da hidráulica, do esgoto e, quem sabe, até de outras áreas que a gente também atua, que é de fundação e etc. Valeu, Tatiana. Obrigado.